capítulo 25 hoje, vamos lá? Vamos para a leitura, você está firme no propósito de ler a Bíblia de capa a capa? Então vamos lá. Capítulo 25, onde vai falar sobre a adoração a Baal Peor e o zelo de Finéias. Vamos ler a palavra do Senhor. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor, ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens de sua tribo, que se juntaram a Baal Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe os seus irmãos, uma medianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram de praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o zelo entre eles. De sorte que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, diz: eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo. Portanto, teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com uma medianita, era Zirim, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher medianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna dos medianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: afligirei os medianitas e os ferirei, porque eles vos afligiram a vós outros quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos medianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Então, capítulo 25 do livro de Números, ele vai relatar a apostasia de Israel em Sitim, onde o povo caiu na idolatria e na imoralidade, com mulheres moabitas e midianitas, adorando a Baal Peor. Após a execução dos líderes e uma praga que matou 24.000 pessoas, a atitude de zelo do sacerdote Finéias conteve o juízo divino. Um homem só que toma uma atitude e consegue aplacar a ira de Deus. O texto ele vai dividir-se em 3 partes principais, né? A prostituição e o culto a Baal Peor. Então, do 1 ao versículo 5, a gente vê a tentação, porque acampados em Sitim, os israelitas eles começaram a se envolver sexualmente com as mulheres moabitas, né? e midianitas. E a idolatria, elas os convidou o povo para participar de sacrifícios pagãos, levando os israelitas a adorarem o deus Baal Peor, o que provocou a ira de Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então a gente vê uma punição ordenada, quando Deus ordena a Moisés que os líderes do povo, eles fossem enforcados ao ar livre, para que todo mundo visse, tá? E que os juízes matassem todos os homens que se juntaram à adoração daquela divindade. O zelo de Finéias. E o fim da praga, nós vemos do versículo 5 ao 15. A audácia de Zirim. Em meio ao choro da congregação, diante da tenda, um israelita chamado Zirim levou uma mulher medianita, Cosbi, para sua tenda, à vista de Moisés e do povo. A ação de Finéias, tomado de indignação. Finéias, ele era neto do sacerdote Arão. Ele pega uma lança e segue os dois até a tenda. Quando ele chega lá, ele atravessa eles, né, com aquela espada. Aí Deus vai propor uma aliança de paz. Esse ato de justiça interrompeu a praga enviada por Deus, por causa de seu zelo, do zelo de Finéias. Deus estabeleceu com Finéias a sua descendência. Ele estabeleceu uma aliança de sacerdócio perpétuo. A ordem contra os medianitas vem no versículo do 16 ao 18. O Senhor ordenou a Moisés que os medianitas fossem atacados e tratados como inimigos. A justificativa foi a cilada armada por eles
através do incidente de Peor e da sedução de Cosbe. Então, que capítulo bonito, né? Nós vemos tantas coisas aqui nesse capítulo, mas coisas que a gente vê assim que se destaca, né? Um homem, por nome de Finéias, ele teve zelo pela obra de Deus, pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, né? Esse homem, voltado de zelo, ele vai até aquela tenda e atravessa uma espada, né? Ali na barriga, tanto daquele homem quanto daquela mulher, como se esse homem estivesse dizendo: com Deus não se brinca. Com Deus, não tenta fazer as coisas de qualquer maneira porque você vai se dar mal. Com Deus as coisas têm que ser certas. Não dá para titubear entre dois pensamentos. Ou você serve a Deus, ou você serve a Baal Peor. Então, aquele homem ali naquela atitude de zelo, ele vai aplacar a ira de Deus contra aquele povo, né? E ele faz ali justiça pela palavra de Deus. Coisa linda, né?